Olá, querido, tudo bem? Você já ouviu falar sobre a fé inteligente? Talvez você possa estar se perguntando assim, pastor, fé inteligente? Fé é fé. Só que a Bíblia diz sim que existe uma fé inteligente. E essa fé, ela não é apenas capaz de gerar o milagre na nossa vida, mas de fazer com que o milagre permaneça em nossa vida. Quando Jesus vem andando sobre as águas, e Pedro reconhece Jesus, ele tem um desejo de viver aquele milagre, de viver aquele fato sobrenatural. Então Pedro diz, mestre, me deixe viver esse momento, me deixe viver esse milagre. E Jesus simplesmente disse, Pedro, se você quer viver esse milagre, mova a tua fé. Então Pedro põe a tua fé em ação, ele desce do barco e de repente ele começa a viver aquele fato sobrenatural que é andar por sobre as águas. Pedro começa a viver o seu milagre. Só que em um determinado momento a Bíblia diz que um vento forte veio contra Pedro e começou a mover fortemente as águas. Porque a fé, queridos, não impede que os ventos soprem contra você. E Pedro, olhando para aquele vento, para aquela situação, a Bíblia diz que Pedro teve medo, ele deixou de crer no que ele estava vivendo e ele afundou. Ou seja, Pedro teve fé para andar por sobre as águas, mas não uma fé inteligente o suficiente para mantê-lo sobre as águas, para fazê-lo permanecer sobre as águas. Pedro não teve inteligência para saber lidar com os ventos das tuas emoções. E isso fez que Pedro deixasse de viver e permanecer no seu milagre. E quantas pessoas boas que têm fé, que creem na palavra, que são fiéis, têm perdido tudo, não têm conseguido fazer com que o milagre permaneça nas tuas mãos. Porque Jesus nos ensina nesta passagem que não basta ter fé. A fé pode fazer você andar sobre as águas, mas o que vai te fazer permanecer sobre as águas é uma fé inteligente, capaz de saber lidar com os ventos das tuas emoções. Então eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. A sua família, o seu trabalho, o seu ministério são milagres que você alcançou através da tua fé. E você precisa de uma fé inteligente para saber lidar com os ventos das tuas emoções e permanecer andando por sobre as águas. Deus abençoe a sua vida e que essa palavra possa abençoar você poderosamente. Compartilhe com um amigo, compartilhe com alguém que esteja precisando de ouvir essa palavra. Deus abençoe você.